Direito processual penal, investigação preliminar. Ainda falando do inquérito policial, chegamos finalmente às regras de instauração desse inquérito policial. E nesse caso, nós devemos observar qual a ação penal objeto do crime que se está investigando. Teremos então que a ação penal pode ser privada ou pública. Sendo a ação penal privada, a autoridade policial deverá esperar o requerimento do particular, nos termos do artigo 5º, parágrafo 5º do CPP, que diz que nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. No caso da ação penal pública, teremos a possibilidade da ação penal pública condicionada e da ação penal pública incondicionada. E no caso da ação penal pública condicionada, a autoridade policial deverá esperar a representação da autoridade responsável, nos termos do artigo 5º, parágrafo 4º do CPP, que diz que o inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Já no caso da ação penal pública incondicionada, teremos as regras do artigo 5º do CPP, podendo ela ser de ofício, a requisição ou a requerimento de qualquer do povo. E no artigo 5º temos que nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. No caso do procedimento investigatório iniciado de ofício, poderá ser por portaria ou auto de prisão em flagrante, também conhecida como notícia-crime de cognição coercitiva. E as regras para essa cognição coercitiva estão descritas no artigo 302 do CPP, que diz que consideram-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, ou é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Nesses casos, poderá a autoridade policial expedir o auto de prisão em flagrante e dar início à investigação. Conforme lemos, ainda temos a requisição, que poderá ser requisição da autoridade judiciária, e nesse caso, a doutrina chama isso de notícia-crime judicial. No entanto, essa parte do artigo 5º, inciso 2º do CPP, não foi recepcionada, porquanto é diferente do sistema acusatório, que é o sistema vigente no processo penal atual. E ele não foi recepcionado por força do artigo 129, inciso 1 da CF, que diz que são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Portanto, não há espaço para que o juiz possa promover essa ação penal. Isso também vai de encontro ao sistema acusatório, que foi estudado anteriormente, nos termos do artigo 40 do CPP, que diz que quando os autos ou papéis de que conhecerem os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia, em conformidade com o artigo 129, inciso 1, que acabamos de ler. E na continuidade do artigo 5º, ele fala que é possível também a requisição do Ministério Público, que é justamente o que o artigo 40 diz com relação à requisição da autoridade judicial. Dessa forma, no caso do juiz ter ciência de algum crime de ação pública, deverá comunicar ao Ministério Público, por ser este o titular da ação penal. Ainda temos que a investigação poderá ser iniciada a requerimento de qualquer do povo, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, que diz que qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta
verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Lembrando que, como requerimento de qualquer do povo, o juiz, não na qualidade de juiz, mas como qualquer do povo, poderá, tanto de forma verbal como de forma escrita, comunicar à autoridade policial que iniciará um procedimento investigatório. E é importante frisar que, nesse caso, a decisão da autoridade policial é disponível, porquanto ele deverá avaliar o cabimento, conforme o entendimento do STF e do STJ. E aqui é preciso prestar atenção, porquanto, quando falamos das características em relação ao inquérito policial, nós explicitamos o fato de ser indisponível essa decisão. No entanto, no caso de requerimento de qualquer do povo, é disponível. E essa disponibilidade deverá ser justificada e precedida da verificação da procedência de informações. Lembrando ainda que esse requerimento de qualquer do povo nada mais é do que uma delação, que, conforme a doutrina, pode ser simples ou qualificada. E no caso da delação simples, é a simples informação do fato. Já no caso da delação qualificada, é a informação do fato, mais a solicitação de providências em relação a isso. Com relação ainda ao inquérito, precisamos falar sobre suas fases. E basicamente ele tem 3 fases, quais sejam a instauração, a instrução e a conclusão. A instauração se dá com o recebimento da informação, através da notícia criminis, seja essa informação de forma espontânea ou provocada. É a partir da instrução quando começa a ocorrer a colheita dos elementos fundamentadores dessa notícia criminis. Lembrando que a colheita desses elementos tem por objetivo o convencimento do titular da ação penal, qual seja o Ministério Público. Por fim, temos a conclusão, que é onde a autoridade policial organiza as informações, os fatos e os documentos, informando ainda os artigos em que se subsume tais fatos.